Olá, bem-vindos a mais um episódio Mentoria Psicomotriz. Como funciona a psicomotricidade em contexto escolar é a pergunta que estou a responder através de 5 experiências, um contexto. E hoje não vou estar sozinha. Tenho comigo uma amiga e colega de profissão. É psicomotricista desde 2015 e desde então que o seu trabalho casa com crianças com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Atualmente, e por 2 anos consecutivos, a sua intervenção é realizada em contexto escolar, nomeadamente direcionada para o acompanhamento individualizado de uma jovem. A sua formação complementar nos últimos anos navega nas temáticas das perturbações do espectro de autismo, adaptações curriculares, sempre com uma curiosidade acrescida e pronta para aprender mais e mais sobre metodologias possíveis na área da educação e psicomotricidade. Estou certa, Anaís? Sim, eu agora assim de repente até pensei que estava a falar de outra pessoa, mas realmente é o que tem acontecido. Pronto, bem-vindo ao meu podcast. Obrigada. E obrigada por teres aceito este desafio e partilhares a tua experiência comigo e com todos os psicomotricistas que nos estão a ouvir. Portanto, vamos passar aqui uma espécie de pergunta, não é? Eu tenho aqui uma espécie de entrevista para te fazer. E a primeira pergunta é como é que funciona a psicomotricidade em contexto escolar, ou seja, é a pergunta que nós temos de uma colega nossa e eu quero saber qual é a tua opinião, com base na tua experiência sobre esta questão, quais os fatores ou os cuidados em ter em conta para trabalharmos neste contexto. Assim, o mais importante nesta questão é realmente a importância que a psicomotricidade tem no contexto escolar, seja qual for a idade, seja no pré-escolar, seja nas primeiras idades, da primeira infância, seja do que for. Para mim é realmente digamos assim, no grupo das terapias, é uma terapia que é realmente muito importante, tanto para a prevenção, como a estimulação precoce, como a intervenção, seja qual for o objetivo. E isto porque de todas as terapias que existem, seja terapia da fala, terapia ocupacional, seja o que for, acho que é uma terapia, tendo em conta de ser holística, é muito completa e realmente conseguimos trabalhar muitas coisas de formas muito diferentes, dependendo do nosso objetivo. Por isso, sem dúvida, na minha opinião, e espero que no futuro isso aconteça, que cada escola, tal como é suposto haver um psicólogo, que haja também um psicomotricista em cada escola, ou pelo menos em cada agrupamento. Acho que realmente pode ser e deverá ser o futuro da psicomotricidade em contexto escolar. Relativamente à minha... Isto, claro, tendo em conta a minha experiência, não é? E realmente é o contexto que estou desde cedo. E tenho realmente algum gosto e fui sempre procurando continuar a trabalhar sempre possível, não é? Trabalhar nesse contexto. Relativamente aos fatores e cuidados a ter em conta neste trabalho na escola, uma das coisas mais importantes é a relação que nós temos com a comunidade escolar, seja professores, seja os auxiliares, seja o que for, porque felizmente ou infelizmente já tive várias experiências no contexto escolar e nunca foram iguais. Por exemplo, quando eu estagiei e foi em contexto escolar, era um agrupamento de escolas muito completo em termos da psicomotricidade e é das poucas que eu conheço e era uma escola pública, com unidades de ensino estruturado, ainda era o antigo decreto-lei, e a relação era muito boa e realmente a psicomotricidade, os psicomotricistas, os técnicos estavam realmente integrados e havia uma partilha de informação com todos. E sentes que essa relação é um passo para a valorização de um psicomotricista neste contexto? É sem dúvida. Se tu não és valorizado no teu próprio trabalho, se não te dão a devida importância e aquilo que tu fazes no teu trabalho, então mais ninguém vai dar, não é? Acho que tem que partir daí. E infelizmente há muitos sítios, não só no contexto escolar, que muitas vezes têm psicomotricistas, mas não os veem como isso. É um faz tudo, pronto, e infelizmente isso acontece. Então, e tu não tiveste este desafio de ser reconhecida onde estás a trabalhar neste momento, neste contexto?
neste específico momento é QB. Nem é muito mau, nem é ótimo, mas nunca nada vai ser perfeito. Ou seja, estás ainda numa relação de... Exatamente. Constante. Ou Isto seja, que ainda não está coesa. Sim. Está-se a construir esta relação ainda com a comunidade. É isso que eu ia dizer. E o estágio foi numa escola pública que se calhar está mais habituado a esta realidade das necessidades especiais e das dificuldades e das capacidades e do que é necessário fazer. Ao longo do tempo, pronto, o estágio acabou, não é? E, entretanto, comecei a trabalhar em contexto privado, completamente diferente do que aquilo que eu tinha experienciado anteriormente. E aí é que foi o choque maior, porque para além de que eu não era vista como uma psicometricista, era vista como uma acompanhante. E eu era ali só, digamos, como se fosse quase uma babysitter a tomar conta do caso que eu estava a acompanhar. E a relação com os professores era mínima, também tendo em conta as características da criança, que eu tinha que realmente estar a supervisionar constantemente, mas a relação com os professores era mínima. Quando eu tentava fazer-me chegar, não é? Se eles não vinham até mim, que supostamente eles é que teriam mais dificuldades em estar com essa criança, não é? E quando eu me fazia tentar chegar, também não existia abertura para tal. Ok, então achas que tu tens experiência no público e no privado? Achas que essa relação, esse desafio tem em conta o tipo de estrutura escolar, ou seja, se é um ensino público ou se é um ensino privado? Isso tem influência nessa valorização ou não? Eu acho, não digo nem tanto, não só na valorização, o facto de que muitas escolas privadas não têm muitos alunos com necessidades específicas e não estão habituados, eles não estão preparados como ao público. Eles não têm um psicólogo, se calhar, adequado ou preparado, habituado a estas crianças, não têm infraestruturas para tal, não têm professores auxiliares preparados para esta dificuldade e então, pronto, eu acho que a realidade deles não é a realidade do público. O público desde cedo tem resto pelo decreto-lei e são, digamos assim, obrigados a receber, não é, qualquer aluno, então acabaram por se adequar mais facilmente e a aceitar e a perguntar ajuda externa. Aqui no privado, nas duas escolas que eu já estive no privado, fui chamada porque a escola não conseguia dar resposta. Então foi pedido aos pais que tinham que arranjar alguém que pudesse dar apoio permanente. Okay. Ou seja, a própria escola percebeu que não tinha condições para dar resposta aos alunos que tinham aceito. Não esquecendo que as escolas privadas normalmente elas escolhem... Estás a referir-te a uma escola pública, certo? Não, neste momento só falo numa escola privada. Porque normalmente as escolas privadas eu não tenho completa noção da realidade, mas normalmente passam por uma entrevista e tudo mais e eles são escolhidos ou não para entrar. Ou seja, a partir do momento, o que eu acho injusto, muitas vezes então os alunos são aceitos para integrar a comunidade escolar, muitas vezes porque realmente sentem que os pais não encontram apoios ou não querem estar com os filhos no público e depois aceitam, mas percebem que não têm condições para colmatar as necessidades e os objetivos. E estas condições é tanto a nível de recursos humanos como a nível de recursos materiais, de espaço, no geral? É assim, no geral, assim, no espaço, eu acho que eles acabam por sempre desenrascar alguma coisa. Mas têm espaços adequados para, por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas? Isso sim, porque a legislação relativamente à arquitetura obriga a isso. E salas direcionadas e especializadas para estas isso depois, crianças. Consoante, o que eu tenho vindo a perceber é consoante a necessidade que eles têm, eles vão construindo ou vão adaptando. É aquilo que eu sinto. Okay. Ou seja, é quase como um penso rápido. É só para tapar por agora, pronto. O que por um lado é bom porque eles mostram a rapidez da resposta, mas é mau porque é sempre ali uma coisa para o desenrasque, não é? Ok. Então e como é que tu geres ou organizas esse teu acompanhamento no meio desta
pronto, desta estrutura, deste contexto que tu vives diariamente, não é? Como é que tu geres o teu acompanhamento, como é que tu te organizas? Neste momento, tenho um horário tal como qualquer pessoa. O caso que eu acompanho tem um horário escolar que foi delineado pela equipa e que eu estive incluída. Uma coisa também que eu esqueci-me de referir é que uma coisa realmente a ter em atenção, quando eu falei na relação com os professores, é que nós sejamos ouvidos e que nos integrem nas reuniões, seja as reuniões intercalares, seja para a definição do PEI, dos objetivos, porque o que eu senti no outro sítio foi que eu fui completamente posta de parte, eu não sabia de nada, não tinha qualquer acesso ao PEI, ou seja, pronto. E neste momento, onde eu estou sempre incluída, aliás, tenho reuniões semanais com a psicóloga, com a professora que foi destacada para acompanhar comigo o meu caso, e aí, mesmo com a diretora, logo no início do ano, fizemos um horário, tendo em conta que o meu caso não tem condições para estar a acompanhar todas as aulas com a restante turma. Ela tem aulas com a turma, tem atividades específicas não curriculares com outros casos de necessidades especiais e tem depois também o tempo que só está comigo. Nesse tempo que só está comigo, eu acabo tenho mais liberdade, consoante a motivação do caso, consoante as prioridades, consoante a semana, porque no caso que eu acompanho, não está sempre muito dependente da motivação, de como é que está a correr a semana, se quer ou não quer. Portanto, eu aí, quando é o meu tempo específico, quando estou realmente só de 1 para 1, eu consigo gerir, trabalhar aquilo que eu acho que é mais necessário naquele momento, tendo em conta sempre os objetivos que foram definidos no PEI, não é? E que estão sempre a ser revistos período a período. Estávamos aqui há bocado a falar destas questões da estrutura, que a escola se vai adaptando. Nesta questão de tu gerires este acompanhamento, tu sentes alguma dificuldade ou algum desafio neste sentido? Em teres uma sala própria para intervires? O que é que acontece? Neste momento, quando estou de 1 para 1, eu tenho uma sala própria, que também é utilizada por outra terapeuta, que também é psicometricista, que também acompanha individualmente um caso, também integrado no espectro do autismo. Mas é ao mesmo tempo? É isso que eu ia dizer, por vezes é ao mesmo tempo, porque o caso que ela acompanha é muito mais independente e consegue acompanhar muito mais aulas do que a minha, ou seja, o tempo em que estamos, digamos assim, os 4, porque são 2 técnicas e 2 alunos, não é? Estamos os 4 numa sala que é relativamente pequena, mas o tempo que estamos os 4 juntos não é muito. A trabalhar, realmente não é muito, o que é bom. Mas caso, por exemplo, se o outro caso tivesse que estar mais tempo em sala, já ia ser muito complicado. Okay. Mas de certa forma achas que isso tem influência na intervenção que está a ser feita com as crianças? Tem, porque... nos 2 casos são miúdos que têm alguma dificuldade em concentrar-se e precisam de estar sempre feedback, ou seja, a receber esse feedback verbal. Portanto, eu estou sempre a dar feedback verbal ao meu caso, ou sempre a dar instrução, enquanto que a outra psicometricista está a fazer o mesmo com uma matéria completamente diferente. E estamos lado a lado, estamos na mesma mesa e acaba por ser complicado. Mas não tenho percebido muitas dificuldades, porque realmente o tempo em que estamos os 4 a trabalhar juntos é pouco. Portanto, dá para gerir, e mesmo quando eu sinto que não está a dar, uma de nós sai, vai para a biblioteca, caso não esteja a ser ocupada por outros técnicos exteriores, ou vou para a sala de convívio. Pronto. Então, quais são os espaços que tu tens disponível? É uma sala, não é? Essa sala que estás a falar, a biblioteca? Temos uma sala, temos a biblioteca que é aberta a todos e que muitas vezes recebe também técnicos exteriores, ou seja, terapeutas da fala, que vêm acompanhar outros casos, ou psicólogos, etc. Depois tem a sala de convívio, que está, é uma sala de convívio que quando os miúdos estão todos em aulas, normalmente ela está vazia. E também temos um ginásio, que quando não estão lá a ver dança ou educação física ou drama, ou seja o que for, também está desocupado. Dá sempre
para desenrascar normalmente alguma coisa. E tu vais articulando este teu acompanhamento com outros terapeutas? Já falaste aqui da psicóloga, que vocês têm um trabalho, pronto, articulado, não é? Digamos assim. Sim. É só a psicóloga, por exemplo, com outros psicometricistas vocês também conversam e discutem casos, mesmo que não sejam o mesmo? É assim, com quem eu estou mais em contacto da comunidade escolar, ou seja, que realmente fazem parte da comunidade escolar, é a psicóloga e uma professora que foi destacada para acompanhar os casos com necessidades especiais, assim, neste caso até são os 3 casos que estão no espectro do autismo. Normalmente é com essas 2 professoras que eu estou mais em contacto, porque são aquelas que estão mais por dentro do assunto destes alunos. Outros psicometricistas, tenho a minha outra colega que está a acompanhar o outro caso, que naturalmente, como passamos muito tempo juntas, acabamos sempre por discutir coisas que surgem, e estratégias e dificuldades e etc. Existem outros psicometricistas externos que vêm dar apoio semanal a outros casos que conheço pessoalmente, e de vez em quando, se eu tiver uma questão, que já aconteceu, já propus, e pronto, e conversamos, mas são coisas muito pontuais. Semanalmente tenho então 2 reuniões com a psicóloga e com a outra professora, onde vamos sempre fazendo o balanço da semana, vamos sempre definindo aqueles objetivos para a semana seguinte, tendo em conta o que aconteceu a semana anterior e tudo mais, porque no meu caso, pronto, as coisas não são estáveis, vai sempre dependendo de muitas variáveis, portanto é necessário realmente esta reunião semanal, o que não acontecia no esta reunião semanal é feita, pronto, com a psicóloga, com a professora responsável, né, do teu caso, e com os pais. Como é que esse acompanhamento, como é que articulas o acompanhamento? Também são feitas reuniões? Como é que... Com os pais, pronto, eu tenho sempre contacto diário com eles, vou dando sempre feedback, normalmente ao final do dia, feedback de como correu o dia, se aconteceu alguma coisa fora do normal, ou que eles tenham que estar com mais atenção em casa, em termos principalmente comportamentais. Esta questão do feedback diário também tem, na minha opinião, também tem que ser tendo em conta peso e medida, não é? Porque há muitos pais, temos pais que querem o melhor dos seus filhos, mas não estão realmente, na minha perspectiva, a fazer o melhor, ou seja, temos pais que sim, dou tudo a eles, dou-lhe a psicóloga, dou-lhe a terapeuta da fala, dou-lhe isto, mas depois em casa não existe então a continuação desta intervenção que todos nós sabemos que tem que existir, não é? Depois temos os outros pais que são excessivamente ligados à intervenção, e a criança acaba por não ter um minuto de descanso, brincar com os pais naturalmente, saem da escola, vão para a terapia X, depois vão para a terapia Y, depois chegam a casa e ainda vão fazer mais trabalhos para estar ali. Pronto, eu acho que tem que haver então um equilíbrio, por isso mesmo nós também, eu como psicometricista, também tenho esse cuidado de não dar demasiado feedback ou demasiadas tarefas ou atividades para fazer em casa, mas isto vai dependendo dos casos, não é? E isto é a minha opinião. E sim, é fulcral esta relação entre terapeuta, que neste caso sou eu, psicometricista, escola e pais, e neste caso o que eu sinto, e é verdade, eu sou a ponte entre os dois contextos. Eles também falam entre eles, sim, mas eu também sou muito... mediadores. Exatamente, mediadora desta relação, porque, verdade seja dita, eu sou a pessoa que talvez passa mais tempo com o caso, não é? Com esta criança. Eu passo 8 horas em um contexto escolar, não é? E neste caso específico passo muito tempo só com o caso, tendo em conta as características dela, e pronto, e então sou aquela pessoa que consegue ter mais noção do dia-a-dia do caso, e como passou o dia, ou como não passou o dia, ou quais são as características, dificuldades. Neste caso sinto que sou quase quem conhece melhor, tirando os pais, claramente. Sim, é normal. Já falaste aqui muito sobre a tua experiência neste contexto. Queres-nos descrever um dia típico? Por exemplo, imagina, hoje é segunda-feira, como é que é o teu dia?
Então, eu sou daquelas pessoas que não gosto nada de chegar em cima da hora e estou estressada. Não, eu sou, se calhar, das pessoas que chegam mais cedo à escola. Gosto de chegar, fazer o meu chazinho, vou abrir o meu computador. A que horas é que tu começas a trabalhar? É sim, supostamente o meu horário é das 8h30, 8h45, não é fixo. Mas chego sempre por volta das 8h15, que é para poder fazer as minhas coisinhas e vou abrindo o computador e vou organizando, ok, hoje tenho estas disciplinas, ok, vou fazer isto. Normalmente depois recebo o caso, temos sempre uma rotina matinal, vamos ver o calendário, ver em que dia que estamos, da semana e do mês, escrevemos a data, pomos sempre como está o tempo na rua, fazemos o horário pictográfico, escrevemos a data por escrito e dependendo então do que formos fazer. Primeiro há sempre aqui uma orientação temporal. Sim, que é para fazermos também, exatamente, e é para também fazermos aqui a quebra de, ok, já chegámos à escola e agora vamos trabalhar. E este é o nosso ritual matinal. Escrevemos a data, também temos aqui então essa questão da localização temporal e pronto. E também prever já, assim, olha, então hoje vamos fazer isto, que assim a criança sabe o que é que vai acontecer ao longo do dia, apesar de não ser um caso que seja muito inflexível em relação às rotinas, mas convém para manter a segurança da criança. Normalmente à segunda-feira pode não ser a segunda-feira, não é? Mas foi um exemplo. Sim, mas por exemplo, de manhã varia muito pouco. Ou tenho logo psicomotricidade em contexto de ginásio, ou trabalho português, questões de português e matemática, consoante as características dela, claro, que também é de 1 para 1, a psicomotricidade, obviamente também sou eu que eu dou, ou então está em aula com os colegas, por exemplo, em artes. Tu fazes acompanhamento nessas aulas? Estás com ela? Estou com ela também em sala de aula, porque realmente os professores não conseguem dar a total resposta e ela precisa de um apoio praticamente constante. Também depende das aulas, das aulas, não é? E depende do conteúdo. Depois temos a questão do lanche, que também é uma rotina, é ela que vai buscar o lanche para os colegas, porque o lanche é dado pela escola, então ela vai buscar à cozinha, é uma tarefa que ela tem também no horário dela, vai depois para o recreio. Depois, às vezes tenho o estudo meio com ela, ou então tem a educação física que faz também com os colegas. A hora do almoço, ela também é completamente independente, portanto não tenho muito que estar a preocupar, digamos assim. À tarde, que é completamente diferente do que eu costumo numa escola. Ela à tarde não tem aulas, tem sempre atividades extracurriculares. Tem 2 vezes por semana equitação, tem 2 vezes por semana natação adaptada, que também é orientada por mim. Mentira, há um dia por semana que ela tem aulas, que é educação física, e ela então fica aí na escola. Nas outras atividades são todas fora da escola e eu também acompanho. Ou seja, mas é um complemento da escola ou é por iniciativa dos pais? É por iniciativa dos pais. Ou seja, a escola, a partir da hora do almoço, é quase como se não estivesse responsável pelo caso. Apesar de que eu volto sempre à escola para lanchar. Pronto. Mas com a criança? Com a criança, claro. Era eu que ia lanchar lá. Não, vou sempre levá-la para lanchar. Não, porque poderia ser a deslocação, poderia não permitir regressar à escola. Não, as atividades não são muito longe da escola. E então depois os pais, seja quem for, vai lá buscar e acaba o meu dia. O meu dia acaba só quando a criança sair da escola com o familiar que a for buscar. Ou seja, eu não tenho um horário fixo de saída. Pronto. Acaba a ser muito flexível. O que eu gosto muito neste caso, como eu já disse, ela tem capacidades e dificuldades que não a permitem estar sempre em contexto de sala de aula com os colegas. Então, este ano a escola responsabilizou-se mais e em conjunto realmente com a outra técnica que eu estava a acompanhar, definimos aqui algumas, digamos, disciplinas ou tarefas, atividades que não estão no currículo normal. Temos a culinária, temos a ida às compras,
mais? Temos também uma tarefa que ela faz de terça a sexta, que é a colocação das camas dos bebés do berçário em 2 salas. Ok. São tudo tarefas que nós pensamos que são fora da caixa e que permitem trabalhar muitas coisas, mas de forma diferente. São aqui atividades mais ocupacionais, mais direcionadas Exatamente. para atividades da vida diária. Exatamente, não é? E também já pensar num futuro para estes casos. Que idade é que tem a tua criança? Não é uma criança, é uma adolescente, tem 14 anos. 14 anos. Portanto, já temos que realmente pensar aqui num futuro e trabalhar estas questões, porque se já com crianças típicas nós temos que estar já a preparar e todo o processo escolar é pensar no futuro, no que é que eles vão fazer no futuro, aqui também nós temos que trabalhar muito mais cedo. Para a autonomia e funcionalidade. Exatamente. Então, esta questão das compras, da culinária, é tudo muito funcional, eles adoram. Foi a primeira vez que a escola está a desenvolver estas atividades, que são atividades desenvolvidas, ou então, quer dizer, não só desenvolvidas, mas estão organizadas pela professora destacada, com a ajuda nossa, tanto minha como da outra técnica. Vamos variando, porque não é necessário estarmos três adultos neste caso são três jovens ou 3 adolescentes, não é necessário, porque realmente eles têm uma autonomia que permite, que não é necessária estarem de 1 para 1, portanto normalmente está a professora e uma das técnicas vamos variando e tem tido muito sucesso. Estas atividades são replicadas em casa com os pais, sabes? No meu caso, eu sei que sim. Ok. E há essa partilha, essa relação de... Ok, boa. Aliás, pronto, tenho a sorte de que a minha família, quer dizer, a família não é a minha, a família do caso que eu acompanho é bastante envolvida nestas questões e pôr realmente à prática estas questões, para além de que o meu próprio caso gosta tanto destas tarefas, destas atividades, que pede para fazer. Acaba por ser também às vezes negativo, porque acaba por ser uma obsessão, uma rotina e entra numa frustração caso que não seja realizado. Portanto, também tem que ter o equilíbrio, aquilo que eu estava a falar há bocado, o equilíbrio entre estar sempre a fazer intervenção e a família também estar sempre ali a motivar para trabalhar, depois também acaba por ser ali uma obsessão, um ritual de estar sempre a trabalhar. Ou seja, acabas também por fazer aqui um trabalho de capacitação da família? Sim, um bocadinho. Apesar que esta família é muito, muito capacitada, não, é verdade, é uma família que felizmente... Muito bem, já nos falaste aqui sobre imensas coisas. Quando falo mesmo. Muito inspirador. Mas como é que tu chegaste até aqui? Como é que conseguiste este trabalho? Eu sei que tens uma página no Facebook, foi através dela, foi através de um contacto pessoal, foi através do antigo trabalho. Como é que chegaste até aqui? A esta família, a este caso? Foi assim um bocadinho... a caído do céu, quase, apesar de que, pronto, eu já tinha ideia que queria deixar um ou outro trabalho, porque tenho que dizer isto, quando me perguntas qual a minha opinião da psicomotricidade na escola e naquilo que eu faço neste caso é acompanhamento de 1 para 1, é um trabalho muito difícil, muito cansativo, muito frustrante e estar 8 horas sempre com a mesma criança acaba por tornar muito, muito cansativo e então cheguei a uma fase de que, para além de que estava cansada, sentia que a minha relação, obviamente quando estás neste trabalho, a tua relação com o caso que tu acompanhas deixa de ser profissional, estritamente profissional, tu acabas por criar uma relação e é impossível, e caso isso aconteça é porque não estás a fazer bem o teu trabalho. E então eu estava a sentir que a relação com o meu anterior caso já era demasiado não terapêutico, já não era benéfico nem para mim nem para o caso, para além de que eu não estava a ver progressos na minha condição profissional, não ia sair dali, não estava feliz com o que estava a fazer, então já tinha decidido que ia ser o último ano, então já fui vendo sempre coisas que apareciam. Entretanto, no Facebook dos psicometristas portugueses, penso eu, já nem me lembro, vi uma proposta e por acaso eu conhecia a pessoa que pôs essa proposta e então o que me deu logo a possibilidade de lhe perguntar diretamente, olha, o que é que tu fazes, o que é que tu achas, porque é que tu estás a sair, pronto. E então isso já, o facto de eu conhecer a pessoa
Ou seja, ela foi aqui o intermediário para tu conseguires o contacto com a família, é isso? Sim, quer dizer, ela simplesmente pôs a proposta online para todos. Ok. E depois fez uma seleção daquelas pessoas que lhe tinham pedido ou que lhe mostraram interesse, deu esses contactos todos aos pais e os pais depois fizeram uma entrevista normal para os contactos que recebeu. E pronto, fiz uma entrevista normal com os pais e pronto, desenrolou-se assim de uma forma, digamos, natural. Pronto. Ok, muito bem. Então, e diz-nos lá quais é que são as tuas inspirações que te movem no teu dia-a-dia para... Tu estavas aqui a referir que, pronto, tiveste o outro trabalho e que sentiste uma necessidade de sair por ser uma relação já tão próxima que acabava por não te fazer bem e, se calhar, influenciar aqui o teu trabalho, a vossa relação. Neste sentido, quais as inspirações no teu dia-a-dia para te manteres focada, motivada? O que é que tu fazes? Em que é que tu te inspiras ou em que pessoas? É assim, eu sou muito péssima nisto, mas a minha maior inspiração é o caso que eu tenho à minha frente. Não, para mim, a minha maior inspiração é essa, porque cada vez que eu vejo que consegui, ou, aliás, não fui eu que consegui, não é? É o caso que conseguiu atingir aquele objetivo que eu tinha definido, para mim é a minha própria motivação. Ou seja, e assim que eu trabalho, é o sucesso. Ou então mesmo quando não tenho sucesso. Porque se eu tiver sempre sucesso é porque alguma coisa já está mal, não é? Sim, não estou aqui a referir-me aqui às pequenas conquistas que vão surgindo. Sim, mas o que eu estou a dizer também é quando eu não consigo que a criança atinja o objetivo, isso também acaba por ser uma motivação, quer dizer que eu tenho que estar a mudar, tenho que pensar fora da caixa, tenho que estar sempre, vou ler, vou perguntar, eu faço muito isso, não tenho qualquer problema de perguntar. Que é um desafio constante. Exato. E esta curiosidade que eu falava aqui no início, que tu tens de estar sempre a procurar mais e mais. E eu sou daquelas pessoas que eu não tenho problema nisto, profissionalmente, não tenho problema nenhum de perguntar aos meus outros colegas, não tenho medo de parecer que não sei mesmo, se eu não sei... Vou ter que perguntar e ninguém nasce ensinado, estou rodeada de psicometricistas, seja em casa, seja no trabalho, seja na minha vida de amizade. Portanto, tenho 1000 psicometristas que eu posso pedir opinião, posso pedir ajuda. Portanto, mas isso é bom porque nós nunca sabemos tudo, não é? E é importante a partilha. E saber que outra inspiração é isso que eu estava a dizer. Eu assim, não tenho assim, nenhum projeto, não sou daquelas... Tenho um sonho muito grande e de ser reconhecida nacionalmente. Era muito bom, mas não é de todo assim um objetivo pessoal. Mas gosto de estar sempre a ler quando tenho alguma dúvida, quando surge alguma coisa, vou lendo, vou pesquisando. Gostava de fazer isso mais vezes, mas pronto, às vezes já não tenho tempo ou não tenho realmente cabeça, admito, não, às vezes... Por muito que eu gosto de um assunto, às vezes não tenho cabeça para estar a ler sobre esse assunto. Sim, também precisas do teu descanso, não? E pronto, o que realmente quero, eu gosto de fazer a diferença, gosto de ver quando o caso que eu tenho, apesar que eu disse que às vezes a relação passa o profissionalismo, mas eu gosto, e isso acontece porque eu também deixo, não é? Porque eu não... Pronto, sou uma pessoa de pessoas Sim, acho que também neste trabalho e neste contexto e na forma como tu trabalhas é muito importante esta relação de proximidade, tanto com a criança como com a escola, com a família, com os outros técnicos. Acho que isso é muito importante. É algo que me inspira e que me motiva quando eu vejo que o caso que eu tenho à minha frente estabelece uma relação comigo. Tem uma relação de amizade, uma relação de confiança e de segurança quando eu vejo que quando aquele caso está com medo ou não sabe e procura-me ou pede-me ajuda, isso é uma motivação, isso é uma inspiração e quer dizer que estou a fazer bem o meu trabalho e pronto. Ok, então temos mesmo que terminar para não alongarmos aqui muito e agora queria-te perguntar, que pensasses se tiveres que dar um conselho aos nossos colegas, aos nossos psicometricistas, o que é que tu dirias? Um conselho. E um conselho... nem sei. Assim, pensa naquela coisa, assim, uma palavra-chave, um conselho-chave para trabalhar neste contexto, na psicometricidade em contexto escolar, um conselho para os nossos ouvintes, aos nossos colegas. Comunicação.
Comunicação. Comunicação é a base de tudo. Seja entre nós, seja com o caso, seja com os pais, seja com a família. Não... As coisas só funcionam se nós comunicarmos. E é imprescindível uma equipa multidisciplinar para existir esta comunicação. Sem dúvida. Então, pensa aí daquelas frases, slogan. É isso, muito má nisso, nossa! Apanhaste, parece aquele programa da televisão, o que é que dizem os teus olhos? Não sei. Não sei. Neste caso é o que diz a tua mente. Exato. O que diz a minha mente é assim, não desistam da psicomotricidade em contexto escolar, seja com o objetivo que for, seja como eu estou no de 1 para 1, ou na prevenção, na estimulação, na educação psicomotora, seja o que for, porque realmente temos que começar logo desde cedo e o contexto escolar não podemos esquecer que é onde a maior parte do tempo as crianças passam aí, não é? Uhum. Então não desistam da psicomotricidade no contexto escolar, é a minha frase. E comuniquem, não é? E comuniquem. E comuniquem, quer dizer, isso é a base seja de onde for, mas acho que uma das dificuldades que eu sinto é a falta de comunicação. Portanto... Ok, muito bem, obrigada. Portanto, se quiserem saber mais sobre a forma como este acompanhamento é realizado, se têm dúvidas e outras curiosidades, podem visitar a página de Facebook da Anaís, ou outras formas, não sei. Anaís, queres dizer como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo, caso tenham alguma dúvida sobre este trabalho, esta intervenção neste contexto? Podem ir à minha página de Facebook, eu costumo, apesar de não publicar muitas coisas, é mais uma página para publicar coisas dos outros colegas, não seja, sou ali uma mediadora, não crio o meu próprio conteúdo, mas através da minha página. Que é? Anaís Sarmento, psicometricista, não há muito por onde enganar, não é? Mas estejam à vontade, podem me perguntar e sempre que eu souber responder, não é? Eu respondo. Ou então, se quiserem o meu e-mail, anaís_04@hotmail.com. Pronto, já têm aqui os contactos, podem sempre, estão disponíveis para contactar. Exato, a Anaís está disponível para responder a qualquer dúvida que vocês tenham. No próximo episódio vamos continuar a falar sobre este tema, com outras surpresas e outras companhias. Obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio. Obrigada eu. Obrigada. E mais sobre metodologias... Ui, peraí. Calma. Isto é muita pressão. Não, eu estou assim, olha assim, fogo, estás a falar de quem? Fogo, essa gaja é mesmo fixe, é mesmo boa. Desculpa. Assim não vai dar, que incompetência. Assim eu não trabalho, está bem? Olha que eu levo isto a sério, isto é o meu trabalho. Começa. Eu não sei o que é isso. Então, não sei. Não sei. Assim de repente. O que te vier à mente? Epá. O que é que te veio à cabeça? Diz, exterioriza cá para fora. Sei. O que é que estás aí a pensar? Não sei, não estou a pensar nada, estou a branco.